Boa noite, Bruna. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Oi, boa Tá um pouco embaçado, noite. mas você tá me vendo, né? Tô Pessoal, sim. boa noite. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. Nesse momento, 157 pessoas para nos acompanharem em um debate. Eu diria não uma live ou uma palestra, mas um debate sobre um tema que é de excepcional importância, sempre moderno, em especial numa sociedade tão patriarcal, tão machista, eu diria, como a nossa brasileira, especialmente à véspera do Dia Internacional da Mulher. A ideia é trazer um bate-papo sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, só que sob uma outra ótica, uma ótica mais prática, destacando a atuação da nossa Polícia Civil como protagonista nesse quadrante, nesse aspecto. Meu nome é William Fernandes Araújo, sou delegado de polícia do município de Januária, 2ª Delegacia Regional, 11º Departamento Montes Claros. Sou titular da Delegacia de Homicídios, que apura, dentre outras infrações penais, além do homicídio, o feminicídio, enquanto modalidade específica qualificada do homicídio é o homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Comigo, a doutora Bruna Giesse, que é titular da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher e que há mais de 8 anos vem desenvolvendo um trabalho excepcional no município de Januária. Antes de mais nada, doutora Bruna, antes de passar a palavra para você, eu gostaria de destacar a importância da nossa ASCOM, da nossa chefia da Polícia Civil, e agradecer na pessoa do doutor Joaquim, chefe da nossa Polícia Civil, Joaquim Francisco Neto e Silva, a oportunidade de estarmos falando para o Estado de Minas Gerais, que até para o Brasil. Sei que é um perfil oficial com quase 100 mil integrantes, seguidores, então gostaria de agradecer a chefia da Polícia Civil na pessoa do nosso chefe. Destacar também a participação do nosso chefe de departamento, doutor Jurandir Rodrigues, da nossa delegada regional, doutora Lujan Pinheiro, que nos apoiou e nos incentivou a falarmos sobre esse tema. E abriu as portas para estabelecermos comentários sobre o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no norte de Minas. Esse é o detalhe da nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre o enfrentamento à violência doméstica no norte de Minas, uma parte do estado extremamente cultural, patriarcal, onde, infelizmente, a violência doméstica está enraizada, por vezes, no sangue do norte mineiro, por vezes, né? Doutora Bruna, é um prazer estar com você. Muito obrigado pela iniciativa. Espero que possamos contribuir com essa live. William, estou muito feliz de estar aqui com você, com todos que estão aqui agora na live. Estou na Delegacia da Mulher, lá em Januária. Para quem não sabe onde fica Januária, ela fica entre Montes Claros e Manga, fica no norte de Minas. E estou lá há 8 anos, à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E sempre nessa data, nós comemoramos bastante, né? Fazemos várias atividades e eventos com as vítimas. E esse ano, infelizmente, devido à pandemia, não vai ser possível. Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, que a gente encontrou uma maneira, né, de passar essa mensagem, de falar sobre a violência doméstica familiar, né, contra a mulher. Para que a gente, debates como esse, né, eles visam enriquecer todo mundo que está aqui, que está participando, para que a gente ajude a construir uma sociedade com novos valores desses papéis sociais do homem e da mulher, para que os números, eles exorbitantes, né, de violência doméstica, de mulheres que sofrem violência, eles diminuam, né? Porque é um tema muito complexo, William, muito complexo. Nós temos que entender também que a amplitude do tema é muito maior que a prática do crime. É bem complexo. Exatamente. Nós vamos seguir um roteirinho, Bruna. Vou citar alguns pontos e aí você fica à vontade para falar livremente. Nós vamos debatendo as ideias. Destaco mais uma vez que nós tentamos construir uma live prática, não teórica. Quero destacar para vocês a realidade norte-mineira. Como que a violência, infelizmente, está enraizada na mente do norte mineiro. Essa é a nossa proposta.
Espero também trazer alguns exemplos, casos práticos dos nossos plantões em Januária, que tanto trabalho dá, né? A nós delegados, enfim, eu William, quero trazer essa realidade. Só uma perguntinha que teve aqui. Alguém perguntou em lugares onde não tem a delegacia da mulher. Os lugares onde não tem a delegacia especializada, a mulher pode procurar a delegacia de polícia. Aqui tem na cidade, né? Que o trâmite vai ser basicamente o mesmo. Exatamente, muito bem observado. Não acompanhei a pergunta não, mas toda unidade da Polícia Civil é sim um porto seguro da mulher no enfrentamento à violência doméstica. E isso é muito importante. Eu sou da primeira turma do último concurso, delegado, doutora Bruna, já tem quase um decênio aí na gloriosa Polícia Civil, mas eu posso adiantar para todos que um dos temas principais que nos são ensinados na Cadepol é exatamente a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e como que na prática deve o policial civil lidar com isso. Portanto, toda e qualquer delegacia é preparada para enfrentar o agressor, para enfrentar essa cultura que é lamentável, tá bom? Bruna, eu quero trazer antes da prática alguns temas específicos que espero que você diga para a gente com mais propriedade do que eu, que é essa questão do ciclo da violência. Vamos falar rapidamente sobre isso, só para quem não entende acompanhar essa situação, e sobre o machismo estrutural. Por gentileza, comece. O William, e todo mundo na live, né? A violência doméstica e familiar contra a mulher e afetiva, né? Contra a mulher é uma questão estrutural, né? É uma questão bastante enraizada. Ela é proveniente do machismo, do patriarcado. O que é o patriarcado? É a dominação do homem, da mulher pelo homem, né? O homem é o dominante da relação. E nós percebemos que isso não é uma coisa natural. Todos nós, homens e mulheres, somos sujeitos de direitos fundamentais. Nós temos que ser tratados de maneira igualitária, né? E isso foi construído ao longo da nossa humanidade. Vocês vejam, na Roma antiga, o homem, a mulher que traísse o homem, né? O homem estava legitimado a matá-la de acordo com as leis. Isso veio para o Brasil colonial, né? Pelas legislações portuguesas que a gente seguia na época colonial, também com o mesmo dispositivo, né? O homem poderia matar a mulher em caso de traição, mas a mulher não poderia matar o homem. Então, essa sociedade patriarcal, ela foi construída ao longo do tempo. Na sociedade machista, há um estereótipo tanto de feminilidade como de masculinidade, né? Espera-se do homem que ele não chore, que ele seja forte, que ele subjugue a mulher, ele seja dominante. Espera da mulher passividade, espera-se obediência, né? E isso tudo são estereótipos. Então, quando a mulher ela cruza essa linha imaginária do que é esperado dela, ou seja, gente, quantas vezes no plantão lá em Januária nós nos deparamos com ocorrências assim absurdas de homens que chegaram em casa e a comida não estava pronta. E ele foi e bateu na mulher, né? A comida não estava pronta, ou ela não estava em casa, ou ela saiu com alguma amiga. Enfim, se ela não segue aquele roteiro, aquela cartilha ali do machismo e não faz o que se espera dela como mulher, né? Como passiva, como obediente, como subjugada, então há uma punição. Aí há a punição com os tipos de violência que a Lei Maria da Penha bem descreve, né? Não há sempre uma ordem de gradativa, mas é o que a gente percebe. Primeiro é aquele tipo de violência psicológica, que muitas vezes nós, mulheres, confundimos com amor, com cuidado, que é o ciúme, né? Que é, eu não gosto que você faz isso, que você fala assim, que você viste essa roupa assim, né? Depois passa para violência moral, daí vai para física, e infelizmente acaba muitas vezes no feminicídio. Então, como eu disse, é um tema muito complexo. E isso faz com que não haja a mulher não tenha liberdade para ser quem ela quer, né? Fazer o que ela quer. Porque o machismo, ele prega que ela tem que andar de acordo com os ditames que eles pregam, né? Que o machista prega.
Exatamente. E aí, mais uma vez, eu trago para a nossa realidade do norte de Minas Gerais. Nós vivemos numa sociedade norte-mineira, digamos assim, numa comunidade extremamente conservadora, cultural, patriarcal, onde habitam muitas vezes homens que ainda estão naquele tempo do pátrio poder, não do poder familiar, de uma família patriarcal, onde o homem é o líder, é o rei, e a mulher e os filhos são subordinados. E aí tem um detalhe: nós falarmos sobre violência doméstica e familiar contra a mulher e trazermos ensinamentos sobre isso. Aliás, a própria DEAN, em Januária, na pessoa da doutora Bruna, designa investigadores para palestrar em Polícia Civil, nas escolas. A doutora Bruna falará sobre isso mais tarde. Para essa sociedade que vive mais na zona urbana, é tranquilo de assimilar e entender isso. O problema ocorre lá na comunidade de Pau Seco, de Nova Odessa, onde demoramos por vezes 2, 3 horas para chegar. Uma comunidade que está estagnada do tempo. Para não dizer, temos que pegar um barco e atravessar o Rio São Francisco, né, Bruna? E essas pessoas que lá habitam, que muitas vezes sequer foram na zona urbana. E vou falar mais. Muitas vezes, essas pessoas, esses homens com 70 anos, com 60 anos, vão em Januária pela primeira vez por serem conduzidos pela Polícia Militar em razão de agredirem a mulher. Eu me recordo que num plantão há cerca de 2 meses em Januária, eu atendi uma ocorrência de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Era um senhor de 73 anos, com um chapéuzinho de palha, né, uma roupinha bem típica do sertão norte mineiro. Ele estava sentado de pernas cruzadas, né? E aí eu cheguei, conversei com a mulher meio que sem alma, não conseguia dizer isso. A Polícia Militar informou que vizinhos, cansados de verem a agressão, acionaram a Polícia Militar. Fui conversar com aquele senhor. E ele, de forma tanto quanto truculenta, rude até, falou: não, eu mandei ela fazer isso, ela não fez. O que o senhor esperava que eu fosse fazer com ela, doutor? Então, a questão é muito além. Como eu vou explicar para um senhor de idade que agredir a mulher hoje, por ela ser mulher, é errado, sendo que ele habita um local há quase um século em que a violência contra a mulher ainda é um fator integrante daquela sociedade. Isso é muito difícil. E aí, em tempos de pandemia, em que a condução de um senhor de idade de 70 anos ao presídio pode representar uma sentença de morte, principalmente por força da pandemia, fica muito complicado. Então, eu quero destacar que o estado de Minas Gerais tem dimensão, eu diria não só o Brasil tem dimensão continental, mas o próprio estado de Minas Gerais o tem. E aí o sul de Minas tem uma realidade, que o Triângulo tem outra, e o norte de Minas, em especial, junto com o Vale do Jequitinhonha, tem realidades diferentes. Esse é um grande desafio, que em pouco mais de um ano como delegado, mas eu já estou na área policial aí há 8, eu tenho sido desafiado. Eu penso, doutora Bruna, que investir na educação e levar o Estado a essas comunidades tão longínquas é determinante para que no futuro nós tenhamos uma filosofia de vida, uma cultura na qual mulher e homem são iguais, não somente na perspectiva formal, mas sim material. Fale para a gente um pouquinho, doutora Bruna, sobre essa filosofia que a senhora colocou aí na delegacia de palestrar, de educar as pessoas. Pois bem, William, o papel da Polícia Civil, eu entendo que nessa questão da violência contra a mulher, ela vai muito além do início da persecução penal, que é a atividade fim, né? Para a futura responsabilização dos agressores. Óbvio que isso é super importante, mas isso tem que andar lado a lado com a prevenção, né? É quase um mantra das pessoas que atuam nessa área, que a prevenção é a educação, né? Por isso que há algum tempo já, nós da delegacia, os investigadores, nós fazemos palestras nas escolas, porque educando a criança, né? Inclusive está na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha prevê que nas cartilhas, né, das escolas, da grade curricular, tenha sobre a igualdade de gênero, né? Tem esse tema, tenha também sobre os direitos humanos, que é muito importante. E eu acredito que a educação é a chave de tudo, né? A reeducação também, né? Esse homem que ele foi violento, que ele praticou alguma violência contra a mulher,
ele vai sair da prisão alguma hora, né? Ele pode voltar para aquele seio familiar, retomar o relacionamento, como constituir outro relacionamento. E se ele não for reeducado, ele vai praticar a mesma coisa, ele vai continuar praticando crimes. Então, tem que haver uma abordagem, né, com essas pessoas, esses agressores, também com as crianças e com a sociedade em geral, né? Exatamente. E sobre a... Perdão, pode concluir? Tanto é que, eu esqueci de falar, mas é algo bastante importante, que também é previsto na Lei Maria da Penha, que é a qualificação dos profissionais de segurança pública, né? Não só de segurança pública, mas da Justiça, do Ministério Público, porque nós, enquanto servidores, nós não viemos de outro planeta. Nós somos fruto e componentes dessa sociedade machista. Então, muitas vezes, nós podemos ter algum tipo de preconceito, algum tipo de vício, né, da linguagem, das atitudes, que não é compatível com o acolhimento das vítimas. Então, por isso que é sempre importante a capacitação, né, dos policiais. Nós, na Delegacia da Mulher, nós fazemos essa capacitação frequentemente. A Polícia Civil disponibiliza vários canais para essa capacitação, como o EAD, né? Até para quem não é policial civil também, há vários cursos. Então, isso é de extrema importância, né? O site lá desses cursos é ead.policiacivil.mg.gov.br. Para quem não é policial civil também, pode encontrar alguns cursos lá. Fora o Senasp, enfim, há várias formas, né, dessa qualificação. Por quê? Porque nós temos que trabalhar na delegacia com a perspectiva de gênero. Como é que é essa perspectiva de gênero? É colocar a vítima no centro da preocupação, né? É uma situação diferenciada. Então, nós temos que tratar a mulher como centro da nossa preocupação. Exatamente. E sobre essa... Eu estou vendo algumas pessoas aqui até perguntando, brincando sobre concursos públicos. Espero que tenhamos em breve. Mas olha só, meus caros, para quem pensa em concurso público, tenha em mente que na tua prova oral, na tua prova discursiva, você pode ser arguido sobre a Lei 11.340, indubitavelmente aquela que estabelece as diretrizes principais de proteção à mulher. E nela, um capítulo, Bruna, como você bem sabe, é destinado ao atendimento à vítima pela autoridade policial, demonstrando a importância que a Polícia Civil tem nessa árdua luta contra a violência em favor da mulher. E aí vocês têm que ter em mente que a Polícia Civil é o porto seguro da mulher. Eu não tenho dúvida disso. E essa filosofia é incorporada na mente de cada policial lá na Cadepol, friso. Não só na Cadepol, na prática também, o governo de Minas Gerais investe na Polícia Civil como esse escudo protetor da mulher. Eu confesso que antes, eu fui policial militar durante 7 anos, e quando eu ingressei na gloriosa Polícia Civil, compareci a algumas DEANs, em especial a Delegacia de Atendimento à Mulher em Belo Horizonte, e fiquei fascinado com o local. É um prédio específico, onde existem diversas repartições específicas que cuidam da mulher. E em Januária, para minha grata surpresa, eu vi que a delegacia chefiada pela doutora Bruna também tem todas essas particularidades. E aí, entrando nesse novo tema, Bruna, eu gostaria que você também falasse para os nossos ouvintes aí, para quem está nos assistindo, sobre a delegacia, como era antes de você assumi-la, como foi depois, e em particular, qual foi a mobilização da instituição representada por você para criar esse ambiente acolhedor, esse ambiente de amparo a essas mulheres, exatamente buscando evitar, uma vez mais, a vitimização pelo próprio agressor. E aí eu gostaria que você falasse para a gente quais foram as providências que a Polícia Civil em Januária tomou para criar esse ambiente acolhedor. Bom, quando eu cheguei há 8 anos, nós tínhamos uma salinha, do lado era o plantão, do outro a identidade, na frente era o trânsito, e aquilo me incomodava muito, né? Porque não tinha ali um acolhimento, a mulher não se sentia livre para falar,
sobre as suas mazelas, né? Ela ficava incomodada porque sempre tinha alguém passando. E aquilo muito me incomodava, né? Até quando surgiu a oportunidade e eu peguei um caminhão da prefeitura e a gente se mudou para o imóvel que era cedido, era da Marinha, até então da Marinha, e a Marinha cedia para a Polícia Civil, né? Aí nós fomos para esse imóvel, a princípio a gente arcava com os custos lá, mas logo em seguida a Polícia Civil colocou a internet, já providenciamos a pintura, e lá hoje é uma delegacia maravilhosa, de frente ao rio, é uma localização muito boa, é muito central, né? Mas ao mesmo tempo é acolhedora, é uma delegacia bastante acolhedora. Então, não é compartilhada com outra unidade policial. Isso é muito importante e isso nós estamos vendo que isso é natural, né? Está acontecendo naturalmente em outras unidades, porque é importante ter um ambiente ali específico. Então, temos essa estrutura lá que é bem bacana. E é interessante que aí eu vou falar como visão externa, Bruna, né, como delegada de homicídios e furtos. Aí no dia em que eu visitei a DEAN, e eu acho que foi no dia que te conheci, eu fiquei impressionado, que não parecia um estabelecimento policial. Em tempos em que o STF, os tribunais superiores, com as razões deles, afirmam que o conduzido deve ser, por posse de drogas para consumo pessoal, deve-se evitar a condução dele a uma unidade policial porque é um ambiente opressor, em tese, né? Não estou tecendo críticas, eu estou querendo só, na verdade, trazer que as DEANs constituem um ambiente nem um pouquinho policial, um ambiente extremamente acolhedor, colorido, de paredes vivas, de locais com brinquedotecas, com ambientes, enfim, é um local excepcional. Essa é a preocupação da Polícia Civil na proteção à mulher, em não só capacitar os servidores, mas sim estruturar as unidades policiais para receberem essas pessoas. Aí você disse que a DEAN, antes da sua assunção, Bruna, era lá no plantão, e era uma coisa assim, é uma coisa que beira o absurdo. Hoje, nós tiramos serviço de plantão em Januária, e vez ou outra, para não dizer todos os plantões, nós recebemos ocorrência de Maria da Penha. Chegou a Maria da Penha. Aí quando a gente chega lá, é uma mulher vitimada. E ela é conduzida pela polícia militar, e o conduzido também é levado, algumas testemunhas. E aí o que nós, delegados, procuramos fazer, aliás, e realizamos. Primeira providência nossa é retirar a mulher, se acaso estiver no mesmo ambiente do agressor. Em momento algum, nós deixamos eles terem contato. Essa é uma premissa absoluta. Nós não podemos permitir. Aliás, esse é um comando legislativo incerto na Lei 11.340, na Lei Maria da Penha. A segunda providência, evitar inquirições sucessivas. Eu acredito, Bruna, eu tenho certeza que você compartilha dessa mesma ideia, que exigir que a mulher discorra sobre o fato que a vitimou por diversas vezes, isso é absurdo. Isso sim é violar direitos humanos das mulheres. Então, a gente sempre solicita lá a equipe que providencie a separação da mulher do agressor e seja inquirida uma única vez. Se por um acaso eu estiver no local, no momento, ela já tivesse sido tivesse sido inquirida pela equipe, eu evito isso. É exatamente evitar fazer com que ela reviva essas situações que tanto a perturbaram. Então, são providências que a gente toma no plantão. E eu tenho certeza que contribui para que ela seja preservada. Na delegacia, William, você falou um pouquinho do plantão, né? Eu vou falar um pouquinho lá na Delegacia da Mulher. A função do delegado, basicamente, é instaurar o inquérito policial, né? Quando há elementos de que ocorreu realmente algum crime de violência contra a mulher. Apuramos as denúncias feitas pelo 180, chegam até nós, lá eu apuro normalmente. Encaminhamos a mulher vítima de violência doméstica, familiar, afetiva, enfim, para o CREAS, para o CRAS. Às vezes os psicólogos da prefeitura, eles atendem na própria delegacia. Nós temos uma psicóloga voluntária, Wilma, ela atende na delegacia, né, lá no nosso prédio mesmo.
faz um trabalho maravilhoso, voluntário. Enfim, os investigadores, eles levam a vítima até o IML, quando ela tem algum tipo de lesão, quando ela não pode se locomover, não tem como se locomover por meios próprios. Acompanhamos ela, inclusive está na Lei Maria da Penha, para buscar os seus pertences pessoais, quando ela está em situação de risco, né? Ela solicita para a gente já faz esse acompanhamento. Enfim, porque a Polícia Civil, a delegacia, ela não tem somente a função, né, de apuração dos crimes, tem a função também de acolher essa vítima, né? Acolher e educar, como eu falei, educar, enfim, como eu disse, as palestras que nós fazemos. Então, é um trabalho bem completo, porque o tema necessita. O tema não é somente de repressividade, né? De repressão. Exatamente. Repressão. Muitos aqui, Bruna, perguntaram aqui se somente a polícia que deve providenciar a divulgação desse tipo de situação, quem deve denunciar. Aí eu respondo para Elino, salvo engano, que perguntou aqui, que o dever de noticiar e divulgar ocorrências que vitimam mulheres é de todos. É um dever que a Constituição nos impõe por sermos cidadãos. Então, nós, cidadãos brasileiros, não somos destinatários somente de direitos. Nós temos deveres. Eu diria que o dever de denunciar agressores é imperativo. É uma obrigação. E aqui eu destaco o papel da vizinhança, do vizinho, que muitas vezes a mulher apanha em silêncio. E o vizinho escuta o barulho do pá, 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 né? Aí vem mais um machista do vizinho e fala, não, em briga de mulher não se mete a colher. Ou seja, como se ela não tivesse uma obrigação de noticiar. Então, a importância da sociedade, da vizinhança, é inegável. Isso é muito importante. Então, respondendo ao colega que fez essa indagação, os vizinhos não só podem, como eles devem. Aliás, eu sou bastante rígido, Bruna, com relação à agressão, sou um grande apreciador da Lei 11.340, estudioso dela. Eu entendo que, por vezes, o vizinho que se omite pode até ser responsabilizado penalmente por não cumprir com a sua obrigação constitucional penal omitindo-se. Então, isso é muito importante, né? Enquanto a sociedade deixar de se intrometer na vida do casal, apoiando de maneira implícita agressões, nós estaremos numa sociedade patriarcal e violenta, em que a mulher é vítima. Então, esse dever compete a todos, inegavelmente. E aí, nessa situação, com certeza, pela letra da lei, o homem também poderia ser vítima da lei. Pois é, Wender, essa questão ela é extremamente assim, a menleges da Lei Maria da Penha é a proteção à mulher. E a Lei Maria da Penha também cita a mulher. E, aliás, até pegando um gancho na sua pergunta, portanto, o homem não poderia ser destinatário das benesses da Lei Maria da Penha, salvo no caso do homem que se tornou mulher por meio de procedimentos legais, né? Um homem que realmente realizou a cirurgia de transgenitalização, que passou a se comportar como mulher social legalmente, talvez ela fosse destinatária. Há um embate doutrinário sobre isso. Mas, enfim. E o que eu quero ressalvar é a situação seguinte. E não é toda mulher também, toda mulher que será agraciada com os benefícios da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é destinada para as mulheres em situação de vulnerabilidade, em que elas são agredidas física, verbal, psicologicamente, sexualmente, por elas serem mulher. Então, existe uma discussão maior a respeito disso. Agora, sobre a Lei Maria da Penha em si, Bruna, é muito comum que as mulheres procurem a Polícia Civil a fim não de verem os seus agressores perseguidos penalmente. Eu falo perseguidos no sentido de persecucional, no sentido de serem investigados, eventualmente denunciados ou condenados, mas sim buscando simplesmente uma ajuda, um socorro. E esse socorro, muitas vezes, ele se dá por meio do que a gente chama de expediente apartado, medida protetiva, que é um módulo do sistema PCNet da Polícia Civil, no qual nós instauramos um procedimento para encaminhar um pedido de socorro da mulher. Um pedido que grita por medidas de proteção, que são medidas impostas ao agressor para mantê-lo à distância, via de regra, da vítima, com o fim de preservar sua integridade. Aí eu queria que você falasse
para a gente, Bruna, com muito mais propriedade que tem, sobre as medidas protetivas, a importância delas e que situações ela se dá. Por gentileza, comente para nós. Bom, a vítima, ela tem que manifestar, né, a vontade para a gente lá na delegacia. São uma série de medidas. Quando ela se sente acuada, ameaçada, constrangida, né, por esse autor. Então, nós encaminhamos essa solicitação dela ao judiciário. Nós temos o prazo de 48 horas para fazer isso. É elencado uma série de medidas, né, o distanciamento dela, dos familiares dela, né? Ele não pode entrar em contato por qualquer meio com essa vítima, nem com os familiares. Enfim, encaminhamos para a justiça. Lá nós já colocamos as declarações dela, a representação, nos casos que é cabível a representação, né? Que é exigido, no caso, a representação. Enviamos CDs, exame de corpo de delito, caso ela tenha algum tipo de marca. Enviamos oitivas de testemunhas, justamente para embasar esse pedido, né, para ele ser aceito pelo juiz. Então, vai para a justiça, o juiz também tem 48 horas para decidir. E aí, sendo deferido, ela é notificada pelo oficial de justiça, o autor também, e a partir daí ele não pode entrar em contato com ela, né? Nem ela também com ele, porque senão ela vai estar renunciando tacitamente. E caso ele entre em contato com ela, após o deferimento dessas medidas protetivas, ele pode ser... na verdade, ele comete um crime de descumprir a medida protetiva e, além disso, é passível de prisão preventiva. Ele pode ser preso preventivamente pelo descumprimento dessas medidas. Está escutando, William? Tá aí? Voltou? Tá escutando? Voltou? Agora eu tô. William, voltou. Agora eu tô vendo. Isso. Você concluiu, Bruna? Concluí, sim, sobre as medidas protetivas. Aqui na região minha tá bem fechado o tempo, a internet fica bem ruim. Mas esse tema que a doutora Bruna falou, ele é importantíssimo. Amigos, para quem não sabe, nem todos os crimes que atentam contra a mulher exigem, ou melhor, permitem à autoridade policial, aos policiais, agirem de ofício, independentemente da vontade da vítima. Está pacificado no âmbito dos tribunais superiores que em casos de violência, de agressão, de lesão corporal, efetivamente a vontade da mulher se torna desnecessária. Em razão dessa situação específica de vulnerabilidade, o delegado, o policial militar, o polícia civil pode agir de ofício, prendendo, inclusive, capturando e prendendo, inclusive, o agressor, ainda que a mulher volte atrás e não queira tomar providências. Contudo, alguns outros crimes ainda dependem da vontade da mulher. O maior exemplo que temos no cotidiano operacional policial é a ameaça. A ameaça é um crime que, juridicamente falamos, de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação. O que é isso? Depende que a mulher requeira, represente por providências. Se ela não pedir providências contra o agressor, nós nada podemos fazer. E muitas vezes a mulher ela é ameaçada, porém, por uma razão ou outra, não quer ver o seu marido, o seu ex-companheiro, investigado, preso, processado. Nessas situações, ela pode, ao invés de requerer essas providências criminais, aliás, eu penso que deveria sempre querer, né? Mas enfim, quando não quer, ela pode solicitar à Polícia Civil que encaminhe ao juiz um pedido de medidas protetivas. Esse expediente apartado de medida protetiva, ele não tem cunho diretamente, digamos assim, relacionado à questão penal. Não desaguará necessariamente numa investigação. Agora, ela pode ter consequências penais, e isso que é importante. Digamos que uma vítima procure a doutora Bruna e solicite uma medida protetiva. A doutora Bruna encaminha um pedido ao judiciário, só que ela vira para a doutora Bruna e fala: eu não quero vê-lo investigado, eu não quero vê-lo processado, só que eu quero que ele mantenha-se afastado de mim por 200 metros. O juiz recebe esse pedido, decide em favor da vítima e determina: agressor, mantenha-se distante 200 metros dela.
E se ele descumprir essa determinação judicial, a doutora Bruna explicou, estará em curso de um delito específico previsto no artigo 24A da Lei 11.340, descumprimento de medida protetiva. E aqui eu quero abrir um parênteses, doutora Bruna, muito importante. Como provar que o agressor descumpriu a medida protetiva? Aliás, direto eu li para a doutora Bruna 3 horas da manhã para ela me ajudar nessas situações. Porque o que acontece? Muitas vezes o Copom recebe um chamado, né, da Polícia Militar, a PM desloca ao local, captura o agressor, leva a mulher até a delegacia. Aí a missão do delegado é descobrir, investigando ainda naquele ponto, se ele efetivamente descumpriu a medida protetiva. E de que maneira você faz isso? Claro que através de uma decisão judicial válida, na qual a medida protetiva tem validade, mas sim através da prova testemunhal. E aqui eu destaco a participação dos colegas policiais militares. Eu tenho certeza que tem alguns aqui, até alunos aqui nos ouvindo. O policial militar tem que presenciar e declarar isso para o delegado de polícia. Doutor, eu vi o agressor na porta da casa dela. E isso é muito importante. William, mas e se não tiver? E se não tiver essa prova testemunhal? A depender do grau de vulnerabilidade, eu como delegado, Bruna, não sei você, dentro da independência funcional que a lei me confere, a lei 12.830 e a lei orgânica da Polícia Civil, eu confio na palavra da mulher. Aí eu vou passar a deixa para você para destacar a palavra da mulher. Ela ganha especial valor probatório em um ambiente em que a maioria das vezes ela é agredida na surdina, longe dos olhos e dos ouvidos da sociedade. Essa é uma regra. A palavra da mulher ganha especial proteção e eu enquadro o agressor com base na palavra dela. O que você acha sobre isso, Bruna? Tem que haver essa prova, né? Ela tem que ser vista com outros olhos de um inquérito policial que a gente atue, né? De outros tipos de crime. Porque é isso, não vai ter várias testemunhas, não vai ter uma câmera de segurança, como num roubo de uma lotérica, por exemplo, né? Muitas vezes o homem nega, a maioria das vezes. Então, a palavra da vítima, ela assume de uma importância gigantesca, né? Nesses crimes, tanto crimes sexuais, como os crimes de violência doméstica em geral, por causa disso, né? Não se pode exigir provas robustas, né? Nesse sentido. Não se é necessário, né? Não é nem cabível, né? Exatamente. Eu reitero que numa realidade que o judiciário, que o Estado não pode olvidar, que é a maioria das agressões em desfavor da mulher ocorrem em locais longe dos olhos e dos ouvidos da sociedade, nós devemos efetivamente levar atento à proteção da mulher. E o delegado, de que maneira ele o faz? Ao menos nos plantões, ratificando a prisão dada pela Polícia Militar. Até porque, se o delegado se omitir, e ele tem que ter bom senso, sensatez para avaliar a credibilidade daquelas informações e o grau de violência, ainda que potencial, daquele agressor, e o delegado deve avaliar isso para capturar, para levar ao cárcere aquele indivíduo, que permanecerá longe da vítima, pelo menos por 24 horas até ser submetido a uma audiência de custódia. Eu levo isso muito em consideração. Eu e a minha equipe a gente percebe se efetivamente ela vai ser agredida repetidamente e muitas vezes com mínimos elementos probatórios que indicam que ele a agrediu, eu levo o indivíduo ao cárcere como uma medida protetiva imediata. É uma medida de proteção imediata. Aliás, esse é um dever imperativo do delegado. E, humildemente, acredito que aquele que se omite, ele pode ser responsabilizado pela sua omissão. Então, a função do delegado é importantíssima e da Polícia Civil, idem, nesse quadrante. Um colega perguntou sobre medida protetiva. A medida protetiva ela é deferida pelo juiz, encaminhada pela autoridade policial, deferida pelo juiz. Ressalvada a novíssima previsão legislativa de afastamento do lar do agressor em casos nos quais o juiz não haja na comarca em que o delegado pode tomar essa providência. Mas medidas protetivas são deferidas pelo juiz, encaminhadas pela vítima por intermédio da Polícia Civil na figura do delegado. Então, esse é o panorama que eu queria destacar para vocês. E, caríssimos, aqui quem está me ouvindo, quem está ouvindo a doutora Bruna, saibam
que essa filosofia de dar prevalência à mulher em detrimento do homem nessas situações específicas de violência, ela é indubitável, inenarrável, ela é verdadeira. Aí em Januária, só para brincar um pouquinho, nós temos a delegada de mulher, doutora Bruna, nós temos a delegada regional-chefe da Polícia Civil na segunda regional, que é uma mulher, doutora Lujan. Nós chegamos a ter aí 2 juízas mulheres, que é a doutora Bárbara e a doutora Bárbara, eram 2 doutoras Bárbaras, e a doutora Bárbara é uma mulher que é extremamente, assim, contundente na proteção à mulher. Então percebam que a mulher está tomando uma posição de protagonismo, graças a Deus, nas instituições responsáveis pela persecução penal, da investigação à condenação, até como forma de dar concretude à Lei Maria da Penha. E eu sou favorável a isso. Né? Então nós temos essa realidade aí, e a doutora Bruna é bem pesada, né, doutora Bruna? Quando 300 requisitos legais tem que enquadrar o agressor. Eu queria é isso aí, verdade. Às vezes eu até me empolgo falando sobre esse tema, Bruna, porque é algo que é realmente necessário. A polícia, o Estado tem que agir com punho firme no combate à violência doméstica contra a mulher. E argumentos no sentido de que homens e mulheres são iguais perante a lei são absurdos, né? Nós sabemos que a história revela o contrário. Nós temos uma mulher agredida ao longo do tempo e somente medidas concretas conseguirão reverter esse quadro histórico. Exatamente. Não tem como dizer que as oportunidades são iguais, né? Não tem como dizer que são iguais. Não são iguais. Não tem, infelizmente. Eu queria... Não são. Se você não for falar mais sobre esse assunto, Bruno, eu queria falar também sobre a questão, voltando à prática policial, do conduzido em situação de flagrante. Queria comentar um pouquinho sobre isso, porque nós temos hoje o que o direito chama de infrações de menor potencial ofensivo. Aquelas cuja pena máxima combinada em abstrato não ultrapassa 2 anos, ou as contravenções penais. São as infrações de menor potencial ofensivo. Quando o policial conduz à presença do delegado um indivíduo ao qual atribui uma infração de menor potencial ofensivo, 99% das vezes ele será posto em liberdade. A liberdade será restituída pelo delegado, não porque ele é bonzinho, mas porque existe uma lei, a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que estabelece o que a gente chama de institutos descarcerizadores. A ideia é evitar ao máximo conduzir essas pessoas ao cárcere. O indivíduo assina o que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência e é posto em liberdade desde que assuma o compromisso de comparecer ao juizado. Ocorre que, nos crimes que vitimam mulheres, não é bem assim, porque a Lei 11.340 afasta de maneira peremptória a incidência desses institutos descarcerizadores ao agressor. E aí compete ao delegado de polícia não lavrar um TCO, mas impor prisão em flagrante àquele agressor. E eu queria que você comentasse sobre isso, como que é o seu posicionamento. Né? Não, a mudança foi maravilhosa, porque antes era resolvido uma mesa de conciliação, né? O homem ali saía pagando cestas básicas, que muitas vezes eram retiradas da família, né? Em detrimento da família. Era quase que uma mensagem que o Estado passava, né? Que a violência doméstica familiar contra a mulher não era relevante. Então, como que ela ia denunciar novamente, sabendo que ela denunciou e praticamente não deu em nada, né? Então, com a mudança, com a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, não existe mais isso, né? Inclusive, ela veda a aplicação unicamente de multa, né? Para a questão não ficar pecuniária, né? Ela não ficar pecuniária de dinheiro. Ó, paguei ali e bati, né? Então, é algo bastante... Foi uma mudança, assim, muito significativa e que engrandeceu demais a luta, né, das mulheres que são vítimas, né? De todas as mulheres que lutam pelo fim da violência. Então, foi uma mudança bastante importante. A Lei Maria da Penha é uma lei incrível, já recebeu inúmeros prêmios ao redor do mundo, né? Porque ela é uma lei multidisciplinar,
É uma lei que ela, ao mesmo tempo que trata da repressão, ela também trata da prevenção, de políticas públicas. Exatamente. E é uma lei que as pessoas falam, é uma lei que pegou, né? Que todo mundo conhece. Inclusive, alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa que quase 100% das mulheres conheciam a Lei da Penha. Apesar de que quase 80% não sabiam a fundo. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que é muito importante a mídia, as redes sociais debaterem o tema, para levar conhecimento. Não é saber que existe uma lei, né? É saber como ela é aplicada para que você possa cobrar os seus direitos. Essa alteração que você se referiu e falou com brilhantismo, ela foi incrível, né, nessa luta a que você se referiu. Era muito comum antes dessa alteração legislativa que o homem agredisse a mulher e falasse até de forma jocosa, não, vou lhe pagar uma cesta básica. Era uma porrada na mulher e uma cesta básica paga e ficava muito bom para o agressor. Hoje não existe mais isso. Hoje o agressor ele vai em cana, como nós diríamos na Polícia Militar, ele vai ser preso, ele vai ser processado. E aí eu falei um pouquinho, Bruna, sobre a questão da inaplicabilidade dos institutos descarcerizadores da lei do GCRI aos agressores, só que ainda permanece a atribuição legal do delegado de polícia de arbitrar fiança nos crimes que violentam mulher e cujas penas máximas não ultrapassam 4 anos. Então, embora não seja possível ao delegado lavrar um termo circunstanciado e restituir a liberdade ao agressor, ele ainda tem a exigência, a exigibilidade, o dever legal de arbitrar uma fiança. E eu quero falar um pouquinho sobre essa fiança, porque todos os meus plantões nós temos um agressor conduzido à Polícia Civil. E eu tenho que arbitrar uma fiança, né, impor essa liberdade provisória com essa medida cautelar que é a fiança. E eu sempre valoro a fiança... Com exceção do descumprimento, né? Exato, muito bem lembrado. Muito obrigado até por ter falado. Descumprimento de medida protetiva, por força de previsão legal expressa, compete ao juiz, e tão somente ao juiz, impor, ou melhor, conceder fiança, arbitrar fiança. Mas, enfim, de regra, o delegado tem essa incumbência. E aí, como que nós vamos valorar isso? Sabendo que nós podemos arbitrar uma fiança no valor de R$400 ou de 10, 20, 30 mil. Eu procuro avaliar os antecedentes criminais do agressor. Isso, para mim, é determinante. Se consta em seus registros policiais qualquer notícia de que ele já agrediu noutra oportunidade a mulher, eu entendo automaticamente que ele é contumaz, ele é um doente. Ele é pernicioso para a sociedade. E a minha fiança, ó, vai lá em cima. Então é importante que não haja uma tarifação, digamos assim, da fiança por parte da autoridade policial. Humildemente falando, com um ano só de delegado. Mas, enfim, eu entendo que não é importante que o delegado avalie o caso concreto. E o momento do APFD é relevantíssimo. O delegado ele vai avaliar efetivamente a vida pregressa dele. Aliás, vai no tete-a-tete, olhando no olho do agressor, verificar se ele é realmente perigoso. E isso é importantíssimo, porque uma conversa com ele, a gente sabe, se nós o liberarmos, se ele vai matar a mulher. Aliás, toda vez, Bruna, que um agressor é levado à nossa presença, eu perco o sono, porque a dúvida é o seguinte: peraí, se eu liberar esse indivíduo, arbitrar R$2.000 de fiança, ou 1.000 que seja, ele ser liberado ir lá e matar a mulher porque ela acionou a polícia. Então, é dificílima a atuação do delegado de polícia ter esse bom senso para tentar arbitrar uma fiança de acordo com os panoramas legais, que faça com que ele se intimide, que ele não efetivamente cumpra a promessa de execução da mulher. Isso, para mim, é uma tarefa hercúlea. Analisar o grau de periculosidade do agressor e arbitrar fiança. Olha que decisão é essa, senhores. Você vai colocar em liberdade porque a lei impõe alguém que possa vir a matar a mulher porque ela acionou a polícia. Essa é uma questão que eu tenho muita dificuldade, Bruna. Realmente é bem difícil, né? Porque temos que seguir a lei, né? Mas, enfim, a gente vai valorando de acordo com o caso concreto, né? A gente podia falar também um pouquinho do feminicídio. Minha imagem tá boa ou tá distorcida para você, William? Ela tá um pouquinho distorcida. A internet minha acho que tá ruim, mas eu tô te vendo e ouvindo. Tá tranquilo, a gente pode continuar. A minha tá muito distorcida. Será que eu entro de novo?
Eu acho que, para mim, dá para continuar. Por mim, dá para continuar. Eu acho que se então nós tá. sairmos, Beleza. o pessoal vai ter que entrar de novo. Dá para continuar. Tá. Sobre feminicídio. Você falou que de pequenas agressões. Fale pra gente sobre isso aí, Bruna. O que acontece? Eu não sei se você já reparou, mas os feminicídios que ocorrem lá na nossa região, elas geralmente... toda vez que ocorre um feminicídio, eu peço para os investigadores olharem, né? Se teve alguma ocorrência, e a maior parte não. Então, há um problema aí de subnotificação. Muitas vezes a vítima vai passando por algumas agressões, por algumas violências, e infelizmente acaba nesse fim trágico, né? Então, o que nós percebemos também na lida ali diária? Que muitas vezes nós mulheres, em virtude dessa nossa sociedade machista, né, mais uma vez falando desse assunto, nós permitimos alguns comportamentos e até internalizamos alguns comportamentos como sendo positivos, como sendo de amor, né? Enfim, pela nossa criação. Então, às vezes, há um ciúme e achamos que isso é cuidado, que isso é amor. Né, e os psicólogos falam bastante na palavra ressignificação, né? É importante nós ressignificarmos isso, né? Para a gente colocar isso em outra caixinha, né? De relacionamento abusivo, de aos primeiros sinais sairmos desse tipo de relacionamento ou procurarmos ajuda, né? Então, o que é que a gente percebe é uma escalada da violência. Ela sempre começa mais leve, porque ninguém começa o relacionamento já agredindo, né? Começa muito bem, vai dando os primeiros sinais e a violência vai se intensificando. Então, acaba muitas vezes no feminicídio. Exatamente. Isso que a doutora Bruna falou é importantíssimo. Essa escalada da violência que começa com pequenas agressões verbais, com olhares jocosos por parte do agressor, com críticas sobre a vestimenta dela e redunda no feminicídio. É importante demais que nós tenhamos em mente que o feminicídio nada mais é do que o conjunto de pequenas ações que nós de início julgamos insignificantes, mas que somadas resultam no crime fatal, na morte da mulher por ela ser mulher. E aí eu destaco mais uma vez o papel da família, da sociedade, que percebendo o mais singelo sinal de que a mulher está sendo oprimida pelo homem, deve denunciar isso, pelo menos conversar com ela, expor que ela está sendo vítima de violência. Isso é muito importante. E, sem dúvida alguma, esse conjunto de fatores redunda no homicídio, no feminicídio. Na delegacia, Bruna, muitas vezes, para não dizer... Pode falar. Sim. Muitas vezes, Perfeito. Eu passo a agir quase que como psicólogo, sem conhecimento algum, mas eu entendo isso como uma função que a lei me conferiu, que é conversar com a mulher, com o homem. Em algumas situações excepcionais, eu até enxergo no homem vítima, a condição de vítima. Muitas vezes a gente não pode também olvidar isso, Bruna, que muitas vezes a mulher tem um relacionamento conflituoso com o homem e o homem agredido, ele revida, tudo é levado à delegacia. Aí eu percebo que a mulher é vítima, o homem também é vítima, a mulher às vezes agrediu o homem agrediu a mulher. E aí eu tenho que lidar com essa situação. O que eu posso afirmar aqui sem medo para você? Eu sempre converso com o homem e falo com ele, meu caro, você foi agredido por ela? Não, fui, doutor. Na verdade, eu só revidei. Esse que é o problema. Esse é o problema. Não existe isso de revidar a agressão. Você deve cessar aquela situação conflituosa e sair do local. O homem não tem direito de revidar a agressão contra a mulher, principalmente quando ele é efetivamente maior do que ela. E aí, às vezes, o próprio homem, mesmo sendo agredido, ao revidar, se torna culpado daquele comportamento. Porque o relacionamento deles é conflituoso desde o início e ela insiste em manter aquele relacionamento e vai chegar no feminicídio. Isso é muito complicado, muito complicado. Aí, às vezes, os homens choram na nossa presença, você conduzido, você preso, levado para Bocaiúva, porque ela me agrediu, eu só revidei e falei, sim, porque você não é igual a ela.
No momento em que você percebeu que a relação de vocês estava conflituosa, vocês deveriam ter tentado uma separação. Então, esse papel é muito importante. Alguns homens estão nos acompanhando, vocês têm que entender que, em razão da condição histórica de vítima da mulher, a palavra dela tenderá a ter prevalência sobre a sua. E você não deve revidar. Essa, pelo menos, é uma premissa de atuação funcional minha. Pode falar, Bruna, você conversa sobre isso? E até falando para os homens, né, essa questão do machismo, que é recorrente, que não pode ser diferente em virtude do tema, mas o machismo também mata homens, né? Quantos suicídios, a maioria dos suicídios são dos homens, os homens cometem a maior parte dos suicídios, né? E isso, lembra que eu falei do início dos papéis? Exatamente. O papel do homem, o papel da mulher. Qual o papel do homem? Não pode falar dos seus sentimentos, não pode chorar. Então, ele está ali com algum problema, ele não vê outra saída além de tirar a própria vida, porque ele não é acostumado a falar o que está acontecendo. Ele tem um preconceito ali de procurar um profissional da saúde. Então, é algo que realmente mexe e prejudica as mulheres e os homens também, né? Sem dúvida alguma. E aqui vai um recado para os homens. Vai um recado para os homens. Os feminicídios, via de regra, têm como autores os homens. E aquele homem que tem uma relação afetiva com ela. Essa é uma realidade que o mais neófito, digamos assim, do direito sabe. Então, tenha em mente que você, homem, está numa relação conflituosa com uma mulher em que, vez ou outra, existem agressões mútuas. Caso ela morra, a investigação partirá de uma linha investigativa que atribua a você o resultado morte. Por isso que eu quero deixar esse recado, que é definitivo, a meu humilde ver. Se a relação é conflituosa, a melhor solução é a separação, a conversa, enfim, o tratamento psicológico, a manutenção da agressão entre o casal, certamente redundará no feminicídio. Eu não tenho dúvida disso. Não existe casal que se agride física, verbalmente. Eu me recordo que em um dos últimos plantões, estava na delegacia e a Polícia Militar conduziu de São Francisco um casal. Ela foi agredida várias vezes por ele e resolveu pôr fim às agressões e resolveu acionar a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou, levou ambos para a nossa presença. Aí eu fui conversar com ela, ela estava, não, esse cara é um cafajeste, me agride, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então tá, vou fazer o procedimento. Nisso passaram uns 40, 50 minutos, os ânimos dela acalmaram e quando eu determinei que ele fosse levado para a cadeia, lá na regional, ela se desesperou. Não faz isso com meu marido não, pelo amor de Deus, ele que paga minhas contas, ele é meu amor, ele é meu querido, ele é meu lindo. Foi até mim, me chamou para conversar já com os olhos derramando em lágrimas. Virou para mim, doutor, pelo amor de Deus, o senhor vai fazer uma grande injustiça. Eu que o agredi, eu que, na verdade, o oprimo, pelo amor de Deus. E eu falei, peraí, mas e esse olho roxo da senhora? Aí ela virou para mim, não, doutor, na verdade é porque a gente teve uma discussão, só que eu atormentei ele tanto, enchi o saco dele tanto, que ele me deu uma porrada no olho. Mas é culpa minha, eu realmente sou muito chata, nem meus familiares me aguentam. Olha que loucura isso. Gente, isso é muito, muito louco. Ela com um olho desse tamanho, pedindo para que eu não prendesse. Óbvio que eu prendi porque tratou-se de uma lesão corporal. Mas a minha preocupação, Bruno, é que provavelmente quando ele foi posto em liberdade, se é que foi posto, eles retornaram. A relação se manteve no mesmo status quo de agressão. Não tem dúvida que a possibilidade de haver um feminicídio nesse caso concreto é enorme. William, há uma dificuldade, às vezes, a vítima, como eu sempre falo, voltando, né, nessa sociedade, às vezes ela não tem força, né, psicológica, ela não enxerga uma outra possibilidade, porque muitas vezes, no relacionamento abusivo, essa mulher, na princípio, ela estava ali com o príncipe encantado, né, porque muitas vezes eles se comportam assim.
Então, muitas vezes, a mulher, ela mantém esse ideal de como ele era no início, e às vezes luta por essa relação, acreditando que ele vai voltar ao normal, né? Que ele vai ficar sem essa agressividade novamente. Então, por isso que eu falo que é um tema complexo, porque às vezes nós de fora conseguimos ver muito melhor do que quem está lá dentro, né? Então, as mulheres que estão nessa situação, muitas vezes elas têm essa dificuldade. Então, por isso que eu disse, é importante fazer, nós criarmos, né, esses mecanismos de identificarmos logo no início, né? Porque muitas vezes depois o tempo passa, vem os filhos, a mulher tem aquele peso na social de que ela tem que manter o casamento, de que ela que é a força da família, que ela que tem que manter, fazer um esforço gigante para manter essa união. Então, sendo que os dois têm esse dever, né, de igual forma. Então, é muito complicado, né, entrar nessa análise, assim, de alguns casos. Então, muitas vezes, a mulher está ali nessa situação e ela é tão vítima, e ela se coloca nessa posição de vítima, mas muitas vezes ela precisa ser resgatada dela mesma, né, desses pensamentos, né, desses estereótipos que eu falei no início, né, do que é ser mulher. Né? Ela tem que entender que ela tem que colocar o bem-estar e a liberdade dela em primeiro lugar. Né? E a manutenção da família tem que ser dos dois, a obrigação do casal, não somente dela. Né? Exatamente. E aí, mais uma vez, trazendo um exemplo prático aí de Januária, foi talvez a ocorrência, uma das que mais me impactaram aí nesse ano de carreira. Uma senhora de 60 anos, salvo engano, ela morava numa comunidade longínqua, num povoado aí na região de Nova Odessa, salvo engano, e ela passou a vida inteira sendo agredida pelo marido. Aí ela, uma vez mais, no dia dos fatos, foi agredida e o sobrinho acionou a polícia. Conduzido o agressor, a testemunha sobrinho e ela vítima. Aí ela entrou na salinha nossa lá do plantão, eu fui conversar com ela, pedi que os demais membros não essenciais da equipe se retirassem, para não vitimá-la, uma vez mais, e pedi a ela que explicasse o que aconteceu. Só que ela permanecia assim, olhando para baixo e com um semblante de nada. Eu não sei se vocês já tiveram a triste possibilidade de ver alguém que não transparece ter alma. Essa senhora, eu vi que ela não tinha alma. Ela foi agredida tanto ao longo dos anos que ela não tinha alma. Eu pedi a ela que explicasse o que acontecia, só que ela não conseguia falar. Ela sequer conseguia falar. Foi difícil até para eu enquadrar aquele agressor, porque a vítima não conseguia se manifestar. Uma pessoa que estava sem alma. E como que nós vamos explicar para ela que ela é destinatária de benefícios legais, que ela tem o direito de falar não, que ela tem o direito de se impor em cima de uma situação de violência, porque ela não tem mais capacidade, tamanhas as agressões que sofreram. E aí destaco novamente o papel da sociedade, o papel da família. Aquele sobrinho que acionou a polícia militar, eu agradeci pessoalmente. Mas se nós não tivermos uma sociedade participativa, uma família que entende que homens e mulheres são efetivamente iguais, nós perpetuaremos esse cenário tradicional, patriarcal, cultural, onde o homem é superior. E essa é a minha visão acerca do tema. E humildemente também entendo, Bruna, que no dia em que a Lei Maria da Penha for integrar a grade curricular do nosso ensino fundamental, nós mudaremos a médio e longo prazo essa visão. Porque lá na comunidade Nova Odessa tem uma escolinha, por mais rudimentar que seja, uma escolinha que ensina português, que ensina matemática, que ensina ciências para aqueles menininhos lá, né? E vamos colocar a Lei Maria da Penha, a importância da igualdade nessa grade curricular. Talvez a médio e longo prazo nós tenhamos efetivamente uma igualdade, uma isonomia material. É o que eu acredito. A educação é a base. É o que vai mudar a educação é a base. A nossa sociedade. Exato. Exatamente. Bruno, nós estamos 1h05 de live, nossa previsão era até de 1 hora. Eu acredito que nós falamos bastante, né? Esquecendo um pouco a teoria, que todo mundo sabe, trazendo para a prática, especialmente do norte de Minas, essa árdua realidade que o homem ainda é o chefe da família, único chefe da família.
Então, eu espero demais que quem está nos acompanhando, talvez do sul de Minas, né, que tem uma outra realidade, entenda um pouquinho do que é violência doméstica no norte de Minas. Se você não tiver algo a encerrar, eu agradeço demais o convite, agradeço a todos que estiveram aqui. Foi incrível, viu? Espero que nós possamos conversar mais sobre isso. Eu também quero agradecer, William, a participação, essa parceria aqui junto comigo. E agradecer a todo mundo que está aqui, participou. Muito obrigada, gente, pela presença. Até uma próxima. Gente, muito obrigado. Vou tentar salvar aqui, eu sou um pouco incapaz de Salva tecnologia. lá. Vou tentar salvar aqui. Se for possível, disponibilizo, não sei se no Instagram da Oficial da Polícia Civil, né, que é um canal oficial, mas no meu Instagram e da doutora Bruna certamente estarão lá. E dúvidas, estarei sempre à disposição aqui no nosso querido Norte de Minas. Mais uma vez, agradeço a Ascom, agradeço a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, ao nosso chefe de departamento, doutor Jurandir, a doutora Lujan, a todos que nos apoiaram nessa missão aí de falar no canal oficial da polícia. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau. Bruna, Obrigada. até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.